Segunda de Reis, capítulo 20. Aqui nós encontramos uma profecia que foi dada por Deus, através de Isaías, ao rei Ezequias. O verso número 17 diz: Eis que vêm dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que atesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. No verso número 17. Vamos prestar atenção a esta palavra e sublinhem estas duas palavras. Verso 17 mais uma vez, e diz: Eis que vêm dias em que tudo, sublinhem a palavra tudo, tudo quanto houver em tua casa e o que atesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma. Sublinhem a frase, não ficará coisa alguma. E o verso número 18 diz: E ainda até de teus filhos que procederão de ti, e que tu gerarás, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Na semana passada nós vimos esta profecia, e nós vimos, enquanto olhávamos para esta profecia, que esta profecia teve o seu princípio nos dias de Daniel e dos 3 hebreus, no reinado do rei Joaquim. Mantenham-se em 2 de Reis e vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 1. A semana passada nós vimos o primeiro de 3 cercos. Hoje, pela graça de Deus, nós queremos ver o segundo dos 3 cercos. A semana passada nós vimos que o primeiro cerco aponta para um período no tempo, na história do Adventismo do 7º dia. E nós mostramos que nos anos 1900, entre 1921 e 1931, que nós entramos no primeiro cerco. E neste dia, nós vamos concentrar-nos no segundo cerco. E diz no primeiro capítulo de Daniel, e verso número 1, e diz: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a situou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e que ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Então a Bíblia diz-nos no verso número 2, sobre este cerco, Nabucodonosor só levou uma parte dos vasos da casa de Deus. Mas a profecia, em 2 de Reis capítulo 20, verso 17, até o verso número 18, diz: Todos os vasos da casa de Deus seriam levados em cativeiro para a Babilônia. Verso número 3, Daniel capítulo 1, mostra-nos só uma parte do número de hebreus foram levados até ao cativeiro na Babilônia, quando Nabucodonosor veio contra Joaquim, rei de Judá. E eu quero que vocês entendam, antes de nós entrarmos para ver o segundo cerco, vamos fechar as nossas Bíblias no capítulo 1 de Daniel. Vamos abrir em 2 de Crônicas, capítulo 36. Vamos lá comigo. 2 Crônicas, capítulo 36. E olhem comigo com atenção. No verso número 1, a partir do verso número 1 até ao verso número 4, através de todos eles, até ao verso número 23, nós encontramos 3 cercos que Nabucodonosor preparou contra o rei e o reinado de Judá. 3 cercos. E sobre o terceiro cerco, a Bíblia diz-nos que Jerusalém e o templo foram todos destruídos. E todo o povo de Deus foram levados de Judá, de Jerusalém, trazidos até ao cativeiro na Babilônia. Pela graça de Deus, na próxima semana, quando nos reunirmos, nós veremos o que é que o terceiro cerco representa. O segundo cerco, e escrevam isto nos vossos cadernos, o segundo cerco tipifica para nós a crise da lei dominical.
Olhem comigo outra vez em 2 de Reis, capítulo 20. Em 2 de Reis, capítulo 20, a Bíblia diz-nos, no verso 17 e verso número 18, que a profecia era que os hebreus de Deus seriam trazidos para o cativeiro na Babilônia e que eles serviriam o rei da Babilônia. Eles começariam a servir e a adotar o estilo de vida dos babilônicos. E a minha pergunta é, está isto a acontecer mesmo agora? Onde a maioria do professo povo de Deus, adventistas do sétimo dia, estão agora a adotar, a implementar e a viver como os babilônicos dos dias de hoje, dos tempos modernos, vivendo como aqueles do mundo. E amigos, nós podemos ter a certeza, desde que os líderes do adventismo do sétimo dia foram ao mundo para receber autorização para as suas escolas, para os seus hospitais, para as suas instituições, oficialmente desse tempo em diante, nós entramos no primeiro cerco. E a maioria do povo de Deus estão agora a adorar como aqueles na Babilônia, vivendo como aqueles do mundo. Só algumas semanas atrás, tivemos conhecimento desta afirmação, deste relatório, do Mike Colley, o presidente atual da Conferência da Flórida, dos Adventistas do Sétimo Dia. E este relatório mostra-nos claramente que a maioria dos Adventistas do Sétimo Dia estão agora a adorar no altar de Baal, agora vivendo como aqueles do mundo, abertamente, rebelião contra Deus. E diz assim, citando Mike Colley, ele diz, olhando com atenção, a Igreja Adventista, hoje, no norte da América, revela que a Igreja está a precisar de uma profunda mudança. Se quiser-se manter viável em completar a sua missão, especialmente em alcançar pessoas debaixo da idade dos 40, agora e enquanto eles envelhecem. Aqui estão algumas das razões porque eu me sinto desta maneira. Primeira, estudos indicam que nós estamos a perder 40 a 45% daqueles que nós batizamos. Este relatório é surpreendente. Dentro da divisão norte-americana, este presidente da conferência, o Mike Colley, está a afirmar que uma em cada 4, que uma em cada 2 em vez, uma em cada 2 pessoas, 40 do 45 a quase 50%, uma em cada 2 pessoas que são batizadas, ele diz que eles deixam a igreja. Agora, isto pode ser levado de uma de duas maneiras, ou das duas maneiras. A primeira, ou as pessoas que são batizadas, eles viram as costas e param de ir à igreja. Então, uma em cada 2 pessoas que nós batizamos dentro da denominação adventista do sétimo dia param de frequentar a sua igreja adventista do sétimo dia local. Uma segunda perspectiva é esta. E que tal aqueles que foram batizados no adventismo do sétimo dia, mas deixaram, desampararam, rejeitaram os princípios que nos tornam adventistas do sétimo dia. Mas mesmo assim, eles continuam a frequentar e a sentarem-se nas cadeiras das igrejas, nas suas igrejas adventistas do sétimo dia locais. Se é esta segunda perspectiva que o Mike Colley está a falar, essa percentagem é realmente alta. Nós estamos numa crise. Ele continua dizendo, pesquisa no sul da Flórida mostra que nós estamos a perder 60 a 70% dos nossos jovens adultos nas igrejas de imigrantes, nas igrejas latinas e das Caraíbas, depois do secundário. Nós não estamos a manter os nossos jovens nestas congregações. Número 3. Existem muito poucas igrejas afro-americanas em algumas conferências regionais. O trabalho está a ser mantido só por causa da entrada dos nossos membros das Caraíbas e dos convertidos. Mas nós não estamos a alcançar indígenas
indígenas, pretos, americanos. No número 4 ele diz: muitos dos membros caucasianos na divisão do norte da América estão velhos. As famílias de jovens brancos estão notavelmente ausentes. Então agora, visto que isto é uma amostra do que se está a passar na Igreja mundialmente, a maioria do professo povo de Deus, adventistas do sétimo dia, estão agora a ser trazidos para o cativeiro, vivendo como aqueles do mundo. E o que é que você pensa que será a solução de Mike Colley para resolver esta crise dentro dos membros do adventismo do sétimo dia? Ele agora diz: é tempo para uma mudança radical e profunda. Que mudança é esta? Ele diz: é tempo para nós mudarmos os métodos de como nós fazemos evangelismo. Eu vou-vos mostrar agora que o Mike Colley e outros pastores, anciões, administradores dentro do adventismo do sétimo dia, eles estão agora a frequentar, eles estão agora a apoiar, eles estão agora a receber tutelagens, políticas, doutrinas, estratégias dos homens da Babilônia em ordem de poderem fazer evangelismo. Ele diz na primeira sentença: ao olharmos de perto, a Igreja Adventista de hoje, no norte da América, revela que a Igreja está a precisar de uma profunda mudança. Não se esqueçam destas palavras. Uma profunda mudança, se quiser continuar viável em completar a sua missão. Observem isto com atenção. Esta é a cimeira de Willow Creek. E olhem ali na parte de baixo. Vocês encontram todos estes pastores da Babilônia que vão estar a apresentar na vindoura Cimeira Global da Liderança, dias 11 e 12 de agosto de 2016. E debaixo da liderança de Mike Colley, esta igreja, na Conferência da Flórida, a Igreja Forest Lake Adventista do sétimo dia, está prestes a ser uma das igrejas anfitriãs para a Cimeira Global da Liderança de Willow Creek. Estes são os métodos e as estratégias que o Mike Colley está a implementar e a permitir que sejam implementadas dentro do Adventismo do sétimo dia, nas igrejas locais, para poder ganhar almas. Isto é confusão, porque os homens da Babilônia estão a usar certas estratégias para manter as almas nas suas igrejas. Mas quando o Evangelho eterno de Deus é proclamado e apresentado, aquelas almas da Babilônia, a maioria deles sairão da Babilônia e unir-se-ão com o povo de Deus. Então por que é que será que os profetas líderes adventistas do sétimo dia estão a adotar as políticas da Babilônia para ganhar as almas, quando a Bíblia nos diz que as políticas da Babilônia inevitavelmente falharão? Olhem para isto, não só em Willow Creek, e diz, mesmo aqui na Conferência da Flórida do Adventismo do sétimo dia, eles vão realizar estas várias conferências e esta chama-se Conexão Catalisador. Aonde é que eles foram buscar isto? Olhem para isto, amigo. Veio da Babilônia. Conexão Catalisador. O diretor-chefe que supervisiona é o Andy Stanley, o pastor sénior do Ministério North Point. Até este autor proeminente e orador John Maxwell. Todos guardadores de domingo, meus amigos. Guardadores do domingo, porque é que nós estamos a ir à Babilônia? Olhem esta afirmação que vai responder à pergunta. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 204, a inspiração diz: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar as doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. E o que é que o Mike Colley pediu? Ele pediu por uma profunda mudança.
da forma como nós fazemos evangelismo para ambos ganhar e manter as almas dentro das igrejas adventistas do sétimo dia. Então agora ele e outros estão a ir até à Babilônia. Escutem o que isto diz. Se esta reforma tomasse lugar, o que é que seria o resultado? Diz a inspiração. Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentos que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de uma ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Agora, não se esqueçam destas próximas palavras. Os fundadores deste sistema, a nova organização, os fundadores deste sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. Isto claramente é evangelismo. Mas escutem o que diz a seguir. O sábado seria, naturalmente, menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. E diz que seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Esta é uma afirmação surpreendente, meus amigos. Venham de volta comigo. Mantenham o seu lugar em 2 de Reis 20 e vamos voltar comigo até Daniel capítulo 1. Amigos, neste dia, eu gostaria que vocês ouvissem com atenção, atentamente, como se nunca o tivessem feito antes. Nós queremos ter a certeza de que as mensagens que Deus está a partilhar com os Save to Serve locais e os Save to Serve internacionais, de que estas mensagens vêm do lugar santíssimo do santuário celestial. Nós queremos ter a certeza que as mensagens que o vosso verdadeiramente está a enfatizar são as mensagens que o povo de Deus precisa de ouvir nestes momentos finais da história da Terra. Se o estudo que nós vamos fazer neste dia não confirmar a ênfase que eu estou a colocar em várias escrituras na Bíblia, então, meus amigos, eu estou-vos a enganar. E você deve parar de ouvir e parar de apoiar a Save to Serve. Esta é uma afirmação assustadora de se fazer. Mas eu estou a dizer isto para acordar a nossa atenção neste dia. Mantenham o vosso lugar em 2 de Reis 20. Vamos comparar agora 2 de Reis 20 com Daniel capítulo 1. Porque, amigos, eu recebo os e-mails. As pessoas estão a dizer, porquê é que estás tu a enfatizar esses pontos de doutrina? Fala só de justiça pela fé. Porquê é que estás a enfatizar essas doutrinas? Fala só deste não há o Santo Espírito. Fala só acerca dos 25-20. E se tu falares destas coisas, você está no caminho certo. Mas todas essas coisas que tu estás a enfatizar, Pastor Henriques, essas coisas não são coisas que deviam ser salientadas. Amigos, ao longo do estudo, neste dia, eu quero que vejam o que é que a Palavra de Deus diz que são as doutrinas que nós agora devíamos estar a enfatizar. Amigos, vocês estão a ouvir neste dia. Olhem aqui, na Bíblia, no primeiro capítulo de Daniel, verso número 2. E no verso número 3 diz que só uma parte dos vasos da casa de Deus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Então, o primeiro cerco debaixo do rei Joaquim não foi o cumprimento de 2 Reis 20. Foi só um cumprimento parcial. Mas o segundo cerco, debaixo de Joaquim, este foi o cumprimento da profecia em 2 Reis capítulo 20, verso 17 e verso 18. Fechem as vossas Bíblias em Daniel capítulo 1 e venham comigo agora até 2 Reis capítulo 24. Venham comigo. 2 Reis capítulo 24.
A palavra de Deus diz, em 2 Reis, capítulo 24, lembrem-se agora, havia Joaquim, o primeiro cerco, e havia Joaquim, o segundo cerco, e havia Zedequias, o terceiro cerco. A nossa atenção só no primeiro e no segundo cerco. Primeiramente, o segundo cerco, debaixo de Joaquim, em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 24, olhem no verso número 10. Isto diz, e naquele tempo viram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Verso 11. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, e os seus servos cercaram Judá e Jerusalém. E no verso número 12, então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia. E vamos passar para o verso 13. E o verso 13 diz, e tirou dali todos, sublinhem todos, todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro. Vamos passar até o verso 14. E Nabucodonosor e transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém, sublinha ninguém, ninguém ficou, cumprindo 2 Reis, capítulo 20, verso 17 e o verso número 18. Nada ficaria sobre qual rei? Joaquim. Este é o segundo cerco. Verso número 16. E todos, aqui está a palavra outra vez, e todos os homens valorosos, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, e todos os varões destros na guerra. A estes, o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. O segundo cerco. Agora anotem. Anotem. Este segundo cerco tipifica a crise da lei dominical. Agora, por que é que você pensa que Deus permitiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ir até Jerusalém e capturar o Joaquim no segundo cerco, e trouxe Joaquim, trouxe um segundo grupo de hebreus e castigou-os a eles na Babilônia? Porquê que Deus permitiu isto? Resposta, a Bíblia diz-nos, porque Joaquim andou nos pecados, imitou os pecados do seu pai Joaquim. Amigos, eu quero que vocês notem isto, amigos. Deus permitiu o rei da antiga Babilônia para vir e punir os hebreus por causa dos pecados dos hebreus. Está este ponto claro. Por que é que eu estou a salientar isto? A razão é a seguinte, amigos. Muitos de nós estamos a olhar para a implementação da Lei Nacional Dominical. A Lei Nacional Dominical vai se tornar uma realidade quando os pecados na igreja começarem a imitar os pecados de Joaquim e de Joaquim. E nós, escutem-me, e nós temos aqueles que se dizem pregadores da verdade presente, que estão a falar da vindoura crise da lei dominical. E eles só se concentram nas abominações no mundo, nas nações. E eles recusam-se a identificar, eles recusam-se em proclamar, eles recusam-se de pregar contra as abominações dentro da igreja. Quando a Bíblia diz que a antiga Babilônia foi usada para castigar hebreus apóstatas por causa dos pecados deles. Da mesma forma, a lei nacional dominical, a Babilônia dos tempos modernos, a Babilônia espiritual, vai se tornar uma realidade. A lei dominical vai ser implementada quando os pecados dentro do adventismo do sétimo dia começarem a replicar-se, começarem a imitar os pecados de Joaquim e de Joaquim e do povo de Israel. Vejam comigo. Vão até 2 Reis, capítulo 24. Olhem no verso número 8.
Estes versos confirmam que Joaquim andou nos pecados de Joaquim, o seu pai. Verso 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe. Verso número 9. E o Joaquim fez aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai, em singular, seu pai fizera. Então, o que é que causou o segundo cerco? Joaquim imitou os pecados de Joaquim. Ok. Então, qual é que eram os pecados de Joaquim? A Bíblia, na realidade, não os expõe e enumera-os em detalhe, os pecados de Joaquim. Mas a Bíblia mostra-nos, com um claro detalhe, os pecados de seu pai, Joaquim. Então, se nós agora compreendermos os pecados de Joaquim, então compreenderemos os pecados de Joaquim. Então, nós compreenderemos melhor que destes pecados de Joaquim, Joaquim trouxe o segundo cerco, que tipifica a crise da lei dominical. Desde que estes pecados estão presentes dentro do adventismo do sétimo dia, então a lei dominical está mais perto do que o que nós primeiramente acreditamos. Então, aonde é que nós podemos encontrar os pecados de Joaquim e de Joaquim? Resposta: nós temos que estudar diligentemente o livro de Jeremias. Jeremias foi o profeta que pregou no período de tempo de Josias, no período de tempo de Joaquim, no período de tempo de Joaquim, no período de tempo de Zedequias. Esta é uma razão porque o livro de Jeremias é tão longo, 52 capítulos, juntamente com o livro As Lamentações, com 5 capítulos. Vejam comigo, Jeremias, capítulo 1. Quando nós acabarmos com esta série de lições Safe to Serve, vocês vão compreender melhor Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas, o livro de Daniel e o livro de Jeremias. E então chegaremos ao livro de Ezequiel. Mas vejam comigo, Jeremias, capítulo 1, versículo número 1 diz: as palavras de Jeremias, filho de Eliquias, dos sacerdotes que estavam em Anatoth, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. No 13º ano do seu reinado, a palavra do Senhor também veio nos dias de Jehoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Jeremias. Este livro mostra-nos os pecados que conduziram aos 3 cercos. Oh, amigos, sublinhem isto. Façam apontamento. O ministério de Jeremias durou 40 anos. Vamos rapidamente confirmar isto. Agora, olhem no verso 1 até o verso número 3. Você não vê o nome Joaquim. Porquê? Porque o seu reinado foi tão curto. Ele só reinou por 3 meses. Como resultado, o seu nome é passado por cima nesta linhagem. Mas olhem comigo agora. Mantenham-se aí no livro de Jeremias. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis 22, a Bíblia diz-nos acerca de Jeremias, no verso número 1, diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Mas Jeremias capítulo 1, verso 1 até o verso 3 diz que Jeremias começou a ministrar publicamente no 13º ano do reinado de Josias. Por outras palavras, Jeremias começou o seu ministério nos últimos 18
anos do reino de Josias. Isso são 18 anos. Jeremias capítulo 1 diz que Jeremias também profetizou no tempo de Jeoaquim, quanto tempo que Joaquim reinou. A Bíblia diz-nos em 2 Reis, capítulo 23 e verso 36, Joaquim reinou durante 11 anos. 18 mais 11. Quanto tempo é que Joaquim reinou? Somente 3 meses. 2 Reis 24 e verso número 8. Quanto tempo é que Zedequias reinou? 11 anos. 2 Reis 24, no verso número 18. Então nós temos 18 anos. Temos 11 anos de Joaquim e 11 anos de Zedequias. 18, 11 mais 11 dá-nos 40 anos. Venham comigo agora ao livro de Jeremias. Então agora entendam isto. Então quando leem o livro de Jeremias, entendam como é que pode ser aplicado em nós nestes últimos dias. As mensagens no livro de Jeremias eram as mensagens, a verdade presente que Deus enviou aos hebreus, mesmo antes dos 3 cercos, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo e o castigo dos apóstatas judeus. Está este ponto claro? Então o livro de Jeremias é a verdade presente para nós. Mais uma coisa. Quando se estuda o livro de Jeremias e lê-se os pecados do professo povo de Deus, no livro de Jeremias, aqueles pecados eram os pecados que precederam o primeiro, o segundo e o terceiro cerco da nação antiga da Babilônia. Ao vermos os mesmos pecados hoje em dia, significa que a Babilônia espiritual dos tempos modernos está prestes a retornar e Deus usará esse poder e até as últimas 7 pragas para castigar o seu povo apóstata rebelde. Vejam comigo, no livro de Jeremias, capítulo 1, notem agora a mensagem que Deus deu a Jeremias e o que vocês devem de tomar nota nos vossos cadernos é que a mesma mensagem que Deus deu a Jeremias para dar a Joaquim, para dar a Joaquim e para dar a Zedequias, essas mensagens também eram para o mundo, as nações e os reinos. E porquê é que é isto importante? Porque muitas pessoas dizem que eu não quero trazer visitantes para a Safe to Serve, porque essas mensagens do pastor Henriques são só para os adventistas do 7º dia. Você está enganado se acredita nisso. A Bíblia, quando você olha para a Bíblia, de Gênesis até ao livro de Malaquias, em primeiro lugar, essas escrituras, principalmente, são acerca dos israelitas. Neste dia, nós não somos israelitas, mas as mesmas mensagens para Israel também são aplicáveis a todo o mundo hoje em dia. Será que isso faz sentido para você? Jeremias capítulo 1. As pessoas estão enganadas, meus amigos. Nós temos de ter a certeza daquilo que estamos a ouvir. São as mensagens que temos que enfatizar, estudando e pela graça de Deus, acreditando e proclamando-a nestes últimos dias. Verso número 9 diz: Mas o Senhor me disse, estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia, tu, Jeremias, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo
sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Sublinhem essa frase, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Verso 13. Veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, qual é que foi uma das principais mensagens que Deus deu a Jeremias para pregar para o mundo, especificamente para aqueles em Judá e Jerusalém? A mensagem acerca da vinda do Rei do Norte. E Jesus diz no verso 12: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é que isso significa? Que Jeremias devia pregar que o Rei do Norte está para vir, e o Jeremias devia pregar essa mensagem com urgência, para que o povo de Deus acordasse para se poder preparar para essa crise. Mas a maioria dos adventistas do sétimo dia de hoje não querem ouvir acerca da vinda do moderno, espiritual, satânico Rei do Norte. E a Bíblia diz-nos no verso número 15, e através de todo o livro de Jeremias, que este mal que veio do norte para castigar e para punir o professo povo de Deus, esse poder do norte representava a Babilônia, Nabucodonosor. Você encontra isto em Jeremias capítulo 39, verso 3, verso 6, até ao verso número 8. E escrevam também 2 Crônicas, capítulo 36, todo o capítulo que o mal do norte representava o rei da Babilônia. Então, qual é que é a mensagem que os adventistas do sétimo dia deviam agora estar a ouvir? Qual é que é a mensagem que o mundo devia agora estar a ouvir? A vinda da contrafação do Rei do Norte. E eu digo a contrafação porque Jesus, baseado no Salmo 48, verso número 2, Isaías capítulo 14, verso 12 até ao verso 14, Jesus é o verdadeiro Rei do Norte. Satanás é a contrafação. E Satanás quer ser como Deus. Isaías capítulo 14. E agora Satanás está a trabalhar através, principalmente, do papado. E baseado em Daniel capítulo 11. Oh sim, verso número 40 até ao verso 45. Este Rei do Norte representa o papado. E se compararmos Isaías capítulo 14, verso 12 até ao verso 14, quando Satanás diz que ele quer pôr o seu trono, o seu templo, acima das estrelas de Deus, acima do templo de Deus, no lugar do norte. Se comparar Isaías capítulo 14, verso 12 até ao verso 14, com a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até ao verso 4, aonde Satanás diz, aonde a Bíblia diz, o filho da perdição, que se opõe e se exalta a ele mesmo, acima de tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Esta é a contrafação do Rei do Norte. Este é o papado. E qual é que é o evento que trará o reaparecimento do papado, a supremacia mundial politicamente, a supremacia mundial na esfera da religião e espiritualmente? É a crise da lei dominical. E Jeremias devia pregar essa palavra com urgência, porque Deus disse que eu velo. Mas outra vez, o que é que causaria a Deus apressar a antiga Babilônia para vir contra Jerusalém? Foi por causa dos pecados das pessoas em Judá e Jerusalém. Então o que é que trará? Qual será a principal coisa que vai causar a lei dominical de se tornar uma realidade? É o pecado dentro do adventismo do sétimo dia.
Acordem vocês que se dizem pregadores da verdade presente, que falam acerca da crise da marca da besta, mas eles têm medo de expor as abominações dentro do adventismo do sétimo dia, tal como Deus chamou a Jeremias, o profeta, para fazer. E estes chamados pregadores da verdade presente, eles são os contratados. Os contratados, porque para expor os pecados dentro do adventismo do sétimo dia, para avisar o povo de Deus e para chamar o povo de Deus ao arrependimento antes que a marca da besta seja implementada. Eles têm medo de perder a sua popularidade. Eles têm medo de perder as suas carreiras como pastores. Eles têm medo de perder as suas reformas. Estes são os contratados. A Bíblia diz-nos. Vamos aqui no livro Profetas e Reis, página 408. Vamos ver o que mais Deus disse ao profeta Jeremias para pregar. E diz em Profetas e Reis, diz, por 40 anos Jeremias. Quantos anos? 40 anos. E nós confirmamos os 40 anos pela Escritura. Por 40 anos, Jeremias devia estar diante da nação como testemunha da verdade, da justiça. Num tempo de apostasia sem paralelo, devia ele exemplificar na vida e no caráter a adoração do verdadeiro Deus. Durante o terrível cerco de Jerusalém, ele seria o porta-voz de Jeová. Prediria, sublinhem isto, prediria a queda da casa de Davi e a destruição do belo templo construído por Salomão. E quando, aprisionado por causa de suas destemidas afirmações, Jeremias devia ainda falar contra o quê, meus amigos? Contra o pecado nos sítios altos. Os sítios altos têm duas aplicações. Os sítios altos representam os gabinetes dos administradores dentro do adventismo do sétimo dia. Os sítios altos também representam os sítios onde os sacrifícios eram praticados, onde a adoração tomava lugar, onde a educação era dada. Então Jeremias, e havia bons sítios altos, e haviam sítios altos apóstatas e abomináveis. Então Deus chamou a Jeremias para pregar contra os pecados nos sítios altos, para expor os pecados dentro das igrejas adventistas do sétimo dia daqueles dias, no reinado de Joaquim e do reinado de Joaquim. Vamos voltar a estas afirmações. E diz Jeremias, ele era para prever a queda da casa de Davi e a destruição do belo templo construído por Salomão. Então, o que é que foi Jeremias chamado para pregar? Ele era para predizer, ele era para profetizar, ele era para proclamar que a casa de Davi iria cair e que o templo iria ser destruído. Será que há uma aplicação dessa parte da mensagem de Jeremias que tem que ser proclamada hoje, antes que a provação humana encerre? Sim, e esse ponto é que nós devemos dizer ao professo povo de Deus, dizer aos adventistas do sétimo dia, se eles continuarem em rebelião contra Deus, que eles cairão. E quando eu falo acerca disto, eu posso ver agora muitas pessoas a dizer, espera lá, pastor Henriques, a irmã White diz que a igreja, o adventismo do sétimo dia, a igreja pode parecer que está quase a cair, mas não cairá. Ou Jeremias está errado, ou amigos, não me deixem ir aí. Você tem uma interpretação errada e uma aplicação dessa afirmação. Aqueles que são rebeldes dentro do adventismo do sétimo dia irão cair e cairão com os babilônicos. Vamos confirmar isto.
A afirmação que muitas pessoas citam vem de Mensagens Escolhidas 2, página 380, onde a inspiração diz que a igreja pode estar a parecer que vai cair, mas não cairá. Mas essa afirmação tem um contexto, um período de tempo. E o contexto e o período de tempo é a crise da lei nacional dominical, meus amigos. Mas as pessoas querem citar essa afirmação e aplicá-la agora. E dizem, não pregues e digas que os adventistas do sétimo dia cairão. Não digas isso, porque a irmã White diz que a igreja pode parecer como se estivesse a cair. Muito de repente, eles já podem citar Ellen White, quando anteriormente eles rejeitaram os escritos da Ellen White. Vejam, olhem para esta afirmação aqui. E diz, devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Porquê? As nações serão agitadas até ao centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora do joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Então, quando é que essa afirmação encontra o seu cumprimento, a igreja pode parecer que vai cair, mas não cairá. É quando a marca da besta for implementada. Eu quero que vejam isto, amigos. Num contexto literal, quantos daqueles em Jerusalém e na Judeia foram levados ao cativeiro, literalmente, para a antiga Babilônia? Cada uma das pessoas de Judá tiveram que enfrentar a crise de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ambos fiéis e apóstatas. Está este ponto claro? Joaquim foi levado para lá. E até Jeremias foi levado para lá. Na aplicação, todo o povo de Deus, ambos fiéis e rebeldes, todos encontrarão a crise da marca da besta. Eu quero que vejam isto agora. Quando eles todos foram levados para o cativeiro na Babilônia, a Bíblia diz-nos, depois de 70 anos, um remanescente de fiéis voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo e para conduzirem verdadeira adoração. Quantos? Só um remanescente, um pequeno número. O que é que aconteceu aos outros? O que é que aconteceu aos outros hebreus? A Bíblia diz-nos que eles continuaram na Babilônia e eles continuaram a viver e a adorar como aqueles da Babilônia. Qual é que é a aplicação? Quando a marca da besta for implementada e todo o povo de Deus tiverem que enfrentar a crise da marca da besta, a maioria será sacudida e peneirados. A palha será separada do precioso trigo e só uns poucos fiéis. Deus irá agora entornar a chuva serôdia num poder total, numa medida completa. Eles irão então dar a última chamada e reconstruir, não um templo literal, mas eles reconstruirão o templo de Deus, que inclui as pessoas. Sim, meus amigos, só um resto. Então Deus irá dizer, capítulo 14 do Apocalipse,
verso 9 até o verso número 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão eles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Está esse ponto claro? Então agora vamos dar uma olhada. Qual é que eram os pecados de Joaquim e de Joaquim que trouxeram os cercos? E vamos ver se estes pecados são prevalentes hoje. Vamos dar uma olhada. Jeremias capítulo 7. Vamos lá comigo. Jeremias capítulo 7. E olhem comigo no verso número 1. E diz: e nós queremos ver se estas são as mensagens que nós devíamos estar a ouvir, a estudar e a proclamar agora. Verso número 1. A palavra que foi dita a Jeremias. Verso 2. Põe-te à porta da casa do Senhor. Verso 3. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então, qual é que era a mensagem de Jeremias? Uma parte dela. Ele dizia: arrependam-se, melhorai os vossos caminhos. Verso 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, o templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então, o que é que estavam aqueles em Jerusalém e na Judeia a proclamar? Eles estavam a dizer: nós somos o templo de Deus, nós somos a igreja de Deus. Verso número 8. Jeremias diz: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, sublinhem estas palavras, furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimarás incenso a Baal, e andareis após outros deuses, e diz: e andareis após outros deuses, de quem não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então o que é que Deus disse através de Jeremias? Ele disse que os líderes tinham feito a igreja uma caverna de salteadores. O que é que vos vem à mente? Qual é a passagem? Qual é a escritura que vos vem à mente? A passagem em Lucas capítulo 19, onde Jesus disse aos líderes da igreja judaica: vocês fizeram da minha casa, da casa de Deus, vocês fizeram a minha casa, meu templo, uma caverna de ladrões. Sublinhem isto, então. Isso significa que a mensagem que Cristo pregou era a mesma mensagem que Jeremias pregou, e vice-versa. E passem para baixo para o verso número 12. E diz: mas ide agora, Jeremias a pregar, mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, aonde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Verso número 14. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. O que é que aconteceu a Siló? Será que Siló caiu? Meus amigos, 1 Samuel diz-nos que Siló caiu. A Bíblia diz-nos: Deus permitiu que os filistinos fossem contra Israel e Siló caiu. Quem é que eram os responsáveis em Siló? A Bíblia diz-nos que era Eli, era Ofni e Finéias. Então a Bíblia está-nos a dizer que os mesmos pecados de Eli, Ofni e Finéias também eram prevalentes, também foram repetidos nos dias de Jeremias. E os pecados de Eli, Ofni e Finéias também eram prevalentes, também foram repetidos nos dias do ministério terrestre de Cristo.
esses mesmos pecados de Eli, Hofni e Finéias também serão prevalentes hoje. Agora, por que é que Siló caiu? A Bíblia diz-nos, por causa de Eli, recusou-se em checar as apostasias que os seus filhos estavam a fazer na igreja. Quando você olha em Jeremias 7 e verso número 9, furtareis vós e matareis e cometereis adultério. Quem é que foram os tais em Siló que roubavam as pessoas e que cometiam adultério e que puxavam as práticas de libertinagem? Em Siló eram os filhos de Eli. E o Eli recusou-se em remover os pastores apóstatas, os pregadores apóstatas. Eu penso se haverá uma aplicação para hoje. Mantenha o vosso lugar no livro de Jeremias, capítulo 7. Vamos agora para 1 de Samuel, capítulo 2. Em 1 de Samuel, capítulo 2. E diz aqui no verso número 12: os filhos de Eli eram filhos de Belial. Então por que Siló caiu? Quem eram os filhos de Belial? Os filhos de Belial eram indivíduos que se embriagavam com o vinho. Então agora hoje, os líderes também estarão embriagados com o vinho. Literalmente, eles bebem álcool e também participam das falsas doutrinas de Babilônia. Os filhos de Belial, eles também eram bissexuais e homossexuais. Então, o que é que será visto a vir para dentro da denominação adventista do sétimo dia? Os pecados da comunidade LGBT. Então, quando Jesus diz, como foi nos tempos de Noé, como foi nos tempos de Lot, em Sodoma, ele não somente está a falar daqueles pecados que se viam os vistos no mundo, mas aqueles pecados que se viam na igreja. E quando isto acontecer, nós podemos olhar o moderno, a contrafação, o rei da Babilônia, o rei do norte, a aproximar-se. A lei dominical está próxima. Verso número 22. Os filhos de Eli, eles estavam a cometer libertinagem na igreja. O verso número 17 diz que as pessoas, eles pararam de frequentar os templos adventistas do sétimo dia, locais, sinagogas, igrejas daqueles tempos. E Deus levantou um profeta, baseado em Jeremias, capítulo 7, e verso número 13. Deus levantou um profeta e enviou esse profeta para avisar e para repreender e para reprovar Eli. Eli para com a apostasia. E a Bíblia diz-nos que o Eli recusou-se em parar e remover os seus filhos, os apóstatas, de pairar e ter autoridade na igreja. Vocês sabem porque é que Eli recusou-se para checar as apostasias de entre os seus filhos? Quem é que sabe porquê?